Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Vamos chegando. Quem tá aqui comigo? Deixa eu ver. Daniela, Sabedoria Dani. Boa noite. William, Vida Saudável, tudo bem? André Gustavo, Mazinha, Alessandro, Alexandra, Alessandra Moreno, Life, Eliane Barbosa, Jaqueline, Alessandra, Marlu Paiva, Terezinha, Denise, Vera Lúcia, Joselane, Cristina, Gustavo, Gisele, Regina, Jaciene, Silvana, Elisângela. Quanta gente! Boa noite, pessoal. Agora eu não dou conta de falar o nome de todo mundo, que está começando a chegar bastante gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Vou aguardar a doutora Gabriela entrar, tá bem? E aí eu já inicio aqui a nossa live. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho para mim, por favor. Aproveita e envia a live pelo aviãozinho para todo mundo aí, para participar junto com a gente. Essa live vai ser muito bacana. Deixa eu só ver se a doutora Gabriela já entrou aqui. Ela já está com a gente. Então vamos lá, vou começar aqui. Pessoal, boa noite, bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos ter uma live com a doutora Gabriela Streit, que é médica. Vou falar um pouquinho aqui sobre ela, né, já para resumir um pouquinho sobre a formação e toda a bagagem que ela tem. A doutora Gabriela é formada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, desde 2008. Ela fez pós-graduação em Medicina de Emergência, Medicina Intensiva, com residência médica em Infectologia. E depois de uma experiência de 10 anos em atendimento a pacientes críticos e agudos, ela sentiu a necessidade de buscar uma visão mais abrangente e completa da medicina, com foco na origem das doenças e como tratar as suas causas. E não apenas ficar naquela questão de tratar sintomas, né? Então ela cursou uma outra pós-graduação em nutrologia, especializou-se em bioquímica, medicina integrativa, nutriendocrinologia e fez diversos cursos voltados para a medicina funcional. Então é assim, uma máquina de conhecimento essa mulher, além de linda, que vocês vão ver como ela é linda. E então eu vou chamar a doutora para entrar aqui com a gente, porque a gente tem bastante assuntos para tratar hoje. E essa live vai ser um espetáculo. Aproveita para mandar para todo mundo aí, pessoal. Já estou te enviando aqui a solicitação, tá bem, doutora Gabi? Olá, Oi! Boa noite, tudo bem? tudo. Vou até botar um filtro depois de tanto elogio assim, eu chego a ficar até emocionada. Ah, você merece, sou sua fã. Ai, amada, fã.
Eu que sou Ah, fã tua e principalmente aquela palestra da jornada foi sensacional, né? Tanto que hoje, eu não sei se de manhã tu acompanhou, mas a gente falou sobre essa sustentabilidade da dieta. Então, assim, tudo que tu havias falado na tua palestra, com maestria, a gente só reproduziu hoje pela manhã na nossa reunião do grupo do Telegram. Foi muito jura? Ai, que bacana. tudo! Nossa, eu Depois, fico super feliz em saber. Eu vou lá ouvir sim, depois. isso, para quem não ouviu, para quem não pôde participar, porque o horário às vezes não é tão convidativo, é um horário mais dos madrugadores que acreditam no milagre da manhã, que é acordar muito cedo, mas vale muito a pena, assim. Então a gente deu um ampassã em tudo que tu havia falado, mas tu falou muito mais coisas assim na jornada, mas foi muito bacana. Então, só para te agradecer porque foi muito boa a tua palestra. Ai, que bom, obrigada. Fico muito feliz com o seu feedback, viu? Fico realmente muito feliz e me emociona. Eu queria muito ter acompanhado essa reunião hoje lá da Rebelião Saudável, mas esse horário eu acordo cedo, mas é um horário assim de organizar minha vida mesmo. Eu não Sim, consigo sim. parar, né? É aquele horário que eu consigo me organizar e não tem como eu parar. Mas eu vou lá ouvir depois. Fiquei curiosa. Sim, foi muito bom. Mas é Mas, muito bom ter você aqui, viu? Estou muito pois, feliz da gente poder conversar um pouquinho. quando tu começou a falar agora, eu estava tentando me organizar, achando o fone, as coisas. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, como eu já fiz coisa nessa vida. Em 13 anos de formada, como eu fui atrás. Eu nunca fiquei um ano, Beta, sem estudar nada. E aí tu falando as coisas, vai passando. E também quando eu fiz esse meu mini histórico para palestra, eu fiquei pensando, né, quantas coisas eu tinha feito nos últimos anos. E essa medicina integrativa, como me trouxe um outro olhar da medicina, né? Porque eu comecei com a nutrologia. Na verdade, comecei com o que eu gostava, que eram os pacientes críticos. Eu sempre gostei de modificar, fazer mudança na vida das pessoas. E eu achava que só com tratamento de crítico agudo, né, que é o paciente que chega na porta da emergência ou o paciente que vai para a UTI, que sobe para a UTI, como eu digo, né, que a gente poderia mudar a vida dessas pessoas. E claro que a gente muda. Decisões rápidas são precisas, enfim, a gente acaba pensando e aprendendo muita coisa. A gente revê toda a medicina, porque a gente não sabe o que está chegando na porta da emergência, a gente não sabe o que está subindo para o paciente da UTI crítico. Só que eu comecei a ver que esses pacientes cada vez vinham mais graves, mais doentes, e que ninguém mudava a história desse paciente. Então eu comecei a estudar sobre nutrologia, porque eu via a influência da alimentação na nossa saúde e que era algo que as pessoas não valorizavam e os médicos não abordavam e pior do que abordar, né, Beta, é não entender. A gente não aprende isso. Médicos não aprendem sobre alimentação, médicos não aprendem sobre nutrição e, principalmente, médicos não aprendem sobre as causas das doenças. A gente É aprende a triste, mas é real, diagnosticar, né? a gente aprende a diagnosticar, a gente aprende a tratar, mas a gente não aprende a entender a causa da doença. Tanto que eu costumo falar que a medicina é uma indústria. Infelizmente, é uma linha de produção. Então, a gente faz o diagnóstico, a gente trata e a gente diz assim, ó, o senhor tem lúpus. O senhor vai tomar esses imunomoduladores e o senhor vai voltar daqui a 6 meses, a gente vai fazer mais uns exames e qualquer coisa o senhor faz contato ou marca consulta antes. E é isso, e é uma linha de produção, e é o próximo, é o próximo, é o próximo, e ninguém aborda a origem, ninguém aborda a causa, ninguém aborda a modificação desse quadro, e esse quadro só se perpetua, essas pessoas ficam cada vez mais doentes. E se a gente for parar para ver, para analisar, tem tanta coisa para fazer pelos pacientes, mas tanta Sim. coisa para abordar, que a medicina ela é uma pontinha dentro de um contexto muito maior, que é a individualidade do paciente. E é isso que eu Exato, comecei isso a que estudar, isso que eu comecei a resgatar o ver, lado sabe? humano, né? De não tratar doenças e sim tratar pessoas. Que eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que tratar pessoas, a individualidade da pessoa. Exato.
Tanto que nas consultas eu Concordo sempre falo, totalmente. eu tô tratando o fulano, que é filho do seu fulano, do seu Beltrano, irmão do seu ciclano. Eu sei o nome de todas as pessoas da família, eu sei todas as doenças que as pessoas têm, porque eu faço um questionáriozão. Por quê? Porque a Beta, que é irmã de A, B e C, é completamente diferente da Gabriela, que é irmã de A e B. Sim. Tem E todo o teve contexto da pessoa que precisa ser visto, né? exatamente isso. Hoje eu vou te dar um exemplo de um paciente que eu acabei de atender. O último paciente do dia. Ele veio porque ele queria emagrecer. Muita gente me procura para emagrecer. Mas esse Uhum. paciente teve Covid em fevereiro. E ele teve trombose. Hum. E ele veio porque ele ficou assustado, porque ele é um rapaz, ele é super jovem, ele tem 36 anos, um rapaz que a dieta não é das piores, mas tem várias coisas inflamatórias, faz atividade física, faz crossfit, já foi corredor, correu maratona. Um paciente que está com uma bebezinha, eles estão esperando uma bebezinha, enfim, então um paciente que tem uma vida, vamos dizer assim, saudável. E aí eu peguei e falei assim, perguntei dos irmãos e ele me disse assim, eu tenho uma irmã que trata trombose, teve trombose nas pernas, depois teve outra trombose no pulmão. E aí eu falei assim, então, a gente vai tratar isso, para que tu não tenhas trombose de novo. Ele teve uma suspeita de trombose, acabou fazendo umas anticoagulações, ele não teve trombose em si, mas ele teve eventos, vamos dizer assim, trombóticos durante a Covid. E ele disse assim, doutora, eu Uhum. posso lhe falar uma coisa? A minha vida é igualzinha da minha irmã. E eu sou o único, eles são 5 irmãos, e ele disse assim, ela trabalha na mesma coisa que eu, ela escolheu a mesma coisa para trabalhar, ela mora com uma pessoa que é muito parecida com a minha esposa, nós comemos praticamente as mesmas coisas, nós somos criados praticamente, nós somos muito juntos, muito próximos, então a gente foi criado da mesma forma, e a gente tem as mesmas doenças. E os meus 3 irmãos não têm nada. E eu falei Olha assim, só. por isso, pois então, por isso que talvez vocês tenham essa proximidade, porque o estilo de vida foi muito parecido e a genética vocês já tinham. Os outros, o estilo de vida é Uhum. um pouco diferente, a genética já tem deles, mas eles estão ainda em outros processos e nenhum outro tem outro evento embólico. E os outros são todos rígidos Uhum. e mais magros. E eles dois são um pouquinho mais do sobrepeso e tiveram embolia. Então, para vocês entenderem que o estilo de vida é o que realmente determina o que a gente vai fazer com essa genética. Então, é Sim. uma pontinha do iceberg frente a tudo que a gente tem que enxergar dos pacientes. Exatamente isso, assim, o senso comum ele ainda atribui a dificuldade do emagrecimento justamente a fatores como a herança genética, né? É como se a gente tivesse sentenciado a ter uma tendência a engordar. É aquela coisa que a gente ouve muito, não, eu tenho tendência a engordar, nem adianta eu lutar muito contra isso. Para mim vai ser muito mais difícil do que para qualquer outra pessoa. E também tem aquela questão, isso é falta de força de vontade, aquela ideia também de que a gente é só fechar a boca e se exercitar mais. Então, assim, um pouquinho disso que você está falando já dá um panorama, né? Um pequeno, assim, um pedacinho de tudo que está envolvido, a individualidade, né? Por isso que cada paciente tem que ser tratado de forma individual, porque até mesmo quando eu faço mentoria, eu falo, gente, vocês têm que ser tratados de forma individual. Quando você está aqui comigo, eu preciso que você esteja tendo acompanhamento com o médico, com o nutricionista, para ele individualizar, né, o seu processo. Porque cada pessoa vai ter suas particularidades, o seu histórico, a sua carga genética também conta, mas o seu estilo de vida é o que vai dizer se vai desencadear ou não. Então tem muita coisa envolvida, não é tão simplista assim, fecha a boca e se exercita mais que você emagrece, ou você tem genética ruim e está fadado a não emagrecer, né? Exatamente isso, Beta. Eu acho que o ponto mais interessante, assim, quando a gente fala nessa questão do emagrecimento e da genética, que as pessoas batem muito nessa tecla, né? Minha família toda é de obesos, ou o meu pai é diabético, eu tive síndrome metabólica, tenho essa história de síndrome metabólica, enfim. Então, o que eu costumo falar para as pessoas, né? Primeiro, assim, 20% é determinado pela tua genética, 80% são fatores que a gente chama de modificáveis. Então, assim, por que eu acho tão importante a medicina integrativa? E a nutrologia faz parte por quê? Porque eu aprendi muito sobre comida.
Que talvez a medicina integrativa, junto com a medicina ortomolecular, não fale tanto sobre alimentação, fala um pouco, mas fala mais sobre suplementação. E eu uni as duas coisas. Eu uni a alimentação, a nutrição, com a suplementação, que eu acho muito importante. Então, assim, super. E além disso... Super, eu sou prova disso, depois eu comento um pouquinho. Então, assim, o que chama atenção, o que a gente tem que perceber e mostrar para os pacientes? Que esses fatores modificáveis, eles não são só em relação à alimentação, à nutrição, e não só em relação à suplementação. Esses fatores são muito mais do que isso. É um sono bem adequado. Então, um paciente que dorme mal é um paciente que necessita daquele outro dia, ele não fica descansado. Então, ele necessita de algo talvez compensador, recompensador por aquela noite mal dormida. Eu sou essa pessoa. Você tocou exatamente no meu ponto, era meu ponto X. Eu estava com tudo ajustadinho, mas o sono não estava. E aí eu precisei suplementar e fazer algumas coisinhas de ajuste realmente para conseguir melhorar nesse sentido. Exatamente. Então, o que acontece, Beta? Esse paciente que dormiu mal e acordou cansado, ele vai precisar descontar em algumas coisas que a gente chama de conforto, que são mecanismos pelos quais a gente vai aumentar o nosso nível de endorfina, de conforto em relação àquela noite mal dormida. A maioria das vezes a gente desconta na alimentação. Por quê? Porque ela é mais lícita, ela é mais rápida, ela é mais fácil. E, na verdade, as pessoas até te acompanham. Quando tu tá numa reunião, quando tu tá numa reunião, por exemplo, da empresa, num trabalho que for, e tu leva uma torta, as pessoas te amam. Você é aprovado socialmente por estar comendo e estar, né? Então Exatamente. tá liberado. Tá liberado, as pessoas se amam, porque ai, que legal que ela trouxe esse doce, ai, como é bom comer essa torta, ai, que bacana. E aquele açúcar é conforta, ele é que a gente chama de comfort food, é uma comida que conforta. E aí você já dormiu super mal, aí você vai dizer, eu não vou comer só um pedaço, eu vou comer dois, porque tá tribom e tem, né? Então, enfim. Eu mereço. Eu mereço, exatamente. Por quê? Porque eu, enfim, acabei dormindo mal, eu preciso de algo que me conforte. Os outros fatores que fazem com que as pessoas também se confortam, que para a liberação de endorfina durante o dia, seria atividade física, ninguém faz atividade física quando está cansado, seria o contato com outras pessoas. Ninguém hoje tem contato físico, é muito difícil uma pessoa ter contato físico com outra, abraçar, tá meio algo proibido, e isso libera muita endorfina. Tanto que quando tu tá triste, tu liga para alguém, porque hoje a gente tem telefone, mas liga para conversar, para desabafar. Isso faz muito bem vamos dizer assim, para a necessidade de conforto. Outras coisas são os hobbies que ninguém mais tem. Hoje, raramente uma pessoa tem hobby. E as outras coisas são só a internet, né? Ninguém mais tem um... realmente, isso é fato. Você vê poucas pessoas se dedicando a um hobby, por exemplo. Eu, quando era adolescente, eu fazia tricô, eu pintava paninho de prato, era aquela coisa artesanato. Você quase não vê ninguém fazendo isso. Não que todo mundo tenha que fazer, mas quase você não vê mais. As coisas estão se perdendo, né? Exato. E assim, se tu parar para pensar, quando tu estava fazendo tricô, tu não queria comer. Porque aquilo era tão confortável, era tão gostoso, sabe? É um prazer para ti. Tu não quer comer, tu não quer fazer outra coisa. Tu vai te concentrar naquilo ali. E outras coisas que são confortáveis e que acabam não sendo lícitas é fumar um cigarro. Então, às vezes, quando a pessoa dorme mal, ela vai lá e vai fumar muito mais durante o dia. Ou vai chegar no final do dia que ela está exausta, ela vai beber alguma coisa, porque as pessoas dizem, vou beber para dar uma descansada, uma relaxada, para ver se eu consigo dormir. Ou então vai usar alguma droga que não seja lícita, mas aí isso aí a sociedade condena. E tem que condenar porque faz mal, enfim. Mas são outras formas. Só que a forma mais lícita, mais rápida, mais simples, mais fácil é comer. Então a pessoa vai descontar na comida. Aquela noite mal dormida. Comer em frente à televisão, pior ainda, né? Recebendo um monte de informações que a pessoa não filtra e só vai cada vez mais piorando aquele estado mental, né? Então, o sono é uma das principais coisas, eu falo muito para os pacientes, então a gente ajustar o sono, né? Saber qual é o mecanismo pelo qual essa pessoa pode melhorar o sono.
pessoas evitarem atividades físicas à noite, pessoas evitarem chás com muita cafeína ou café, ou chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente está numa época de muito frio, hoje a gente está com um frio assim terrível e as pessoas abusam do chimarrão. Chimarrão após as 17 horas, nem pensar, pessoal, tem um nível de cafeína muito alto, prejudica o sono, prejudica a formação de melatonina durante a noite. Então, assim, evitar esse tipo de coisa para que a gente consiga dormir melhor. E tem alguns fitoterápicos, a própria melatonina é muito utilizada para melhorar a indução de sono. E tem alguns fitos, alguns nutracêuticos que a gente utiliza para melhorar o sono. E isso contribui para o aumento da obesidade e também dificulta o emagrecimento. Pessoas que dormem mal têm maior dificuldade de emagrecer, sim. Uma outra coisa que tu tocaste num ponto que eu acho muito importante, que é a atividade física. As pessoas começam a fazer atividade física, Beta, e elas acham que vão emagrecer. Pois é. Fazem só por conta da estética, né? E desconhecem todos os outros benefícios ali. Não que desconhecem, mas ignoram, né? Exatamente isso. Então, assim, atividade física, desculpa dizer para quem acha que está emagrecendo, mas assim, atividade física não emagrece. Os trabalhos mostram que a atividade física não serve como emagrecimento. Atividades extenuantes de muito estresse fazem com que o paciente, cardios muito extenuantes, corridas, triatlo, ciclismo em altos percursos, eles fazem com que o paciente, tendo numa alimentação que não é a reposição que deve ser, sem acompanhamento, acaba perdendo muita massa magra. Isso é muito ruim, o paciente emagrece não só com a perda de gordura, mas também com a perda de massa magra. Então, a atividade física não emagrece. Ela auxilia no controle do peso, então os pacientes conseguem manter um peso, entram no platô com a atividade física, isso é ótimo, porque eles não voltam a engordar, mas para emagrecimento, não. E outra coisa que é muito importante, pacientes ansiosos e pacientes depressivos se beneficiam muito com a atividade física. A atividade física aumenta a BDNF, que é um peptídeo, que é um hormônio do sistema nervoso central, e esse hormônio é responsável pela neuroplasticidade. Então, a gente melhora as conexões cerebrais através da produção do BDNF, que é produzido, estimulado através da prática de atividade física. Então, quando a gente pratica atividade física no corpo, a gente está praticando atividade física no cérebro. A gente está estimulando as nossas conexões cerebrais e principalmente aumentando essas conexões cerebrais, que até uns anos atrás a gente achava que não existia. Neurônio que morria está morto e não volta mais. Mas não, hoje a gente sabe que o cérebro tem uma capacidade impressionante de se regenerar. Isso se chama neuroplasticidade. Então é muito importante que as pessoas compreendam esse processo, entendam esse processo e principalmente pratiquem atividade física para melhorar a sua atividade cerebral também. E isso contribui para o emagrecimento. Por quê? Porque uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais disposta, uma pessoa mais ativa, faz com que a gente consiga, que o processo do emagrecimento seja fácil, que o processo do emagrecimento seja... Travou, doutora Gabi travou. Voltou. O tombo foi grave aí. Foi. Ai, meu pai. Não, o celular até deu uma baqueada, mas voltou. E eu acho que também é legal falar que a atividade física para pessoas a partir dos 40, né, como é o meu caso, ela também se torna fundamental, porque a gente tem uma perda de massa muscular maior, né? Conforme os anos vão passando, a gente vai declinando. E muitas vezes fica assim, naquela coisa de, não, vou para academia para emagrecer. Não, a gente tem que ir para academia para ganhar massa muscular, né? A gente tem que ir para academia para não ficar com... não ir progressivamente perdendo a massa muscular e quando for idoso ficar incapacitado. A gente tem que pensar no investimento futuro, né? Exatamente isso. Então, eu costumo falar isso muito para os pacientes, né? Da prática de atividade física para também um envelhecimento mais saudável, com qualidade, com saúde, né? Porque isso também é muito importante. A gente, mantendo massa muscular, a gente previne quedas. Quando a gente cai, a gente sabe como cair também, que é uma coisa muito importante. A grande maioria dos pacientes, por essa condição de sarcopenia, ou seja, por diminuição da massa muscular, quando sofre uma queda, e os idosos caem por vários motivos, né?
acabam sofrendo fraturas e acabam ficando acamados, impossibilidades de caminhar, e isso acaba deteriorando muito a saúde desses idosos e, consequentemente, levando até a falecerem em função disso. Então, assim, massa muscular, como eu digo sempre, músculo é um artigo de luxo para o corpo. O corpo, ele não quer produzir músculo, ele só vai produzir se ele tiver substrato que esteja sobrando, vamos dizer assim. Ele vai preservar outras funções do organismo, que é manter o metabolismo, bater coração, respirar o pulmão, as adrenais. Ele tem outras funções que não produzir músculo. Então, quando o paciente consegue fazer uma melhora da sua musculatura, é porque ele realmente tem substrato para aquilo ali. Então, a alimentação é muito importante. Pacientes que não comem proteína não tem de onde sair. A gente tem que entender isso, que o carboidrato, ele é único e exclusivo para a energia. E a proteína e a gordura são únicos e exclusivos para a função estrutural, para a formação. A gordura pode servir como fonte de energia, a proteína também, mas elas não são primordiais como fonte de energia. Fonte de energia é o carbo. Se a gente não tem o carbo, a gente consegue, através da gordura, produzir energia e através da proteína também, em casos mais específicos. Mas, entendendo isso, é muito válido no processo do emagrecimento também. Uma outra coisa que eu acho muito válido, Beta, da gente falar, é o controle do estresse. A relação dos pacientes com o controle do estresse também influencia muito no processo do emagrecimento. Então, pacientes, por exemplo, que sofrem de estresse crônico, tem trabalhos que mostram que pacientes com estresse, submetidos a estresse, e fazem o mesmo tipo de dieta com a mesma restrição calórica, os que são submetidos a estresse não conseguem emagrecer, mesmo com restrição calórica. Então, entender o mecanismo pelo qual esse paciente está sofrendo esse estresse, e não que o estresse irá desaparecer, como eu digo, porque a gente, na verdade, não tem como desaparecer um estresse de uma vida que a gente leva da cotidiana. As pessoas têm estresse o tempo inteiro. É no trânsito, é no trabalho, é em casa. Em todos os locais a gente está submetido a eventos estressores. Mas o que você vai fazer com esse estresse? Como você vai lidar com esse estresse? É muito importante. Então, aí entram aquelas coisas que às vezes as pessoas subestimam, né? Eu preciso ter um momento só meu, aquele momento só para mim. Ter um hobby, que a gente já falou, né? É importante. Fazer uma leitura, fazer uma meditação. Tem tantas coisas que a gente tem. Uma religião, às vezes, também, né? A pessoa não se liga a nenhuma crença, não tem fé, né? Não tem algo para acreditar, ter um propósito de vida. De Deus, né? Se aproximar do maior. Eu nem falo em Deus, porque eu acho que quem nos criou, Deus, Buda, Allah, seja lá quem for, esse ser superior maravilhoso que acabou nos criando, é muito importante a gente se aproximar dessa energia superior. Como a gente conversou, né, Beta? Nós somos seres energéticos, né? E como é importante a gente manter essa energia e manter essa vibração. Padrão. Manter esse padrão vibratório, exatamente isso, essa vibração próximo do bem, próximo do amor, próximo do bom, próximo da gratidão, falar palavras boas. Gratidão, né? As pessoas acham que gratidão é uma palavra que se banalizou, mas, nossa, quando você realmente entende o significado dela, você fala, poxa, não é uma coisa banal, e não é uma besteira, não é coisa de gente que tá viajando na maionese, que só vive pisando aí, tipo a síndrome de Poliana, né? Que só tá vendo flores e tudo cor-de-rosa. Não é isso, é um padrão vibratório, um padrão de pensamento que a gente tem que ir trabalhando para adquirir também. Não é ficar preso assim, sempre olhando para tudo de uma forma assim, eu sou uma vítima. A gente se colocar num papel de protagonista da nossa vida e agir com as ferramentas que a gente tem hoje, né? Porque o estresse, ele vem disso, de você se sentir impotente também diante de uma situação que você não consegue mudar. Exatamente. E algumas situações que você não consegue mudar, você vai ter que lidar com elas, aceitar ali enquanto ela está, né, num processo que você não vai conseguir fazer alguma coisa,
mas faça algo que esteja ao seu alcance com as ferramentas que você tem hoje. Então você vai se sentindo mais produtivo, vai se empoderando, e isso vai te tirando daquele padrão vibratório de vítima, né? Então, acho que o estresse não, aquela coisa da gente ficar esbravejando, ficar esquentando a cabeça, né? Tem que saber lidar com a situação. A gente tem que ter um pouco mais de pensar um pouco mais na mudança do nosso padrão de pensamento, nosso padrão energético, é importante. Exatamente isso. E as pessoas acham que isso não influencia no emagrecimento. Nossa, gente. Isso influencia muito, porque assim, emagrecer não é algo fácil, como eu digo. É algo que você precisa querer. Se você não quiser, como tu mesmo disseste, a gente precisa ter um propósito, a gente precisa querer, a gente precisa desejar e fazer. E mudar, tudo que é mudança é muito difícil. Não é fácil, mudar é muito difícil. Por quê? Porque tu traz uma carga de muito tempo, tu traz experiências que também às vezes não foram tão boas. Então, assim, quando tu encaras isso de uma forma positiva, ou seja, vai dar certo, eu vou conseguir, eu sei que nem tudo vai ser perfeito, nada é perfeito na vida, tudo tem momentos, falhas, melhoras e pioras, altos e baixos, tudo é uma curva de Gauss, como eu costumo dizer, né? Quando tu pensas nisso, o processo fica muito mais gentil. Eu adoro essa palavra, né? Que a gente tenha que ser gentil conosco mesmo. Com certeza. Então o processo fica muito mais gentil. A gente se cobra muito menos e a gente se enxerga, talvez, com uma autocompaixão, né? Entender que nós somos seres falhos, entender que todas as pessoas do planeta falham, ninguém é perfeito 100% do tempo, e que como a gente está num processo de aprendizado, de aprendizagem e de mudança, que ele é um pouco mais dificultoso, mas que com o nosso propósito, com o nosso pensamento no bom, no bem, no amor, a gente consegue fazer de uma forma mais tranquila. E ela acontece. Ela é simples. Só que às vezes as pessoas têm muito. Elas se acham muito incapazes e muitas vezes elas também se auto-sabotam, muitas vezes elas se culpam de algumas coisas. Então tem muita coisa que mal resolvida que às vezes prejudica o processo do emagrecimento. O emocional está E totalmente vinculado, né? Não tem como desvincular. exatamente isso, exatamente isso. Então, assim, por que eu acho tão importante esse trabalho que tu faz, sabe? Porque essas dicas de ouro que tu costumas dar são extremamente importantes para que as pessoas comecem a ter insights em relação ao que elas estão fazendo, a rotina delas e o que elas podem mudar. Eu costumo dizer que às vezes a gente não compartilha o que a gente tem por achar que todo mundo já sabe. Acha que é óbvio demais, né? Ah, não, eu já sei, já domino esse assunto, então é óbvio, então eu não preciso compartilhar. Todo mundo já faz, já sabe o que eu estou falando. E às vezes você compartilha uma coisa que você acha que é uma besteirinha, mas aquilo às vezes transforma a vida de uma pessoa. Eu sempre digo, para quem está começando, começar a fazer isso também, para quem está iniciando o processo. Ah, você aprendeu uma coisa nova, compartilha com alguém. Começa a compartilhar, cria até uma página sua para você fazer um diário, começar a mostrar como está sendo o seu processo, porque compartilhar é muito bom, isso começa a trazer essa tal dessa carga energética boa que a gente precisa, de motivação, é automotivador e você acaba ajudando outras pessoas também a se motivarem, então essa troca energética é muito boa, e te ajuda a se manter firme, né? Então foi até por isso que eu tomei a decisão de começar a compartilhar. E cada vez mais eu percebi que parecia que era um pouquinho, que era algo corriqueiro, que era banal que eu estava fazendo, mas não é. Muita gente precisa desse, né, empurrãozinho, dessas dicas, desses insights mesmo. Sim, porque então, talvez a experiência também conte muito. Então, quando a gente já vivenciou o processo, como eu digo, isso
traz um conforto para quem está ouvindo também. Porque assim, eu já fiz, deu certo, para mim deu, pode ser que para ti não dê, mas experimenta. Tenta fazer, sabe? Cada um tem a sua realidade, cada um tem sua rotina, cada um tem o seu modo, cada um tem a sua, vamos dizer assim, cada um tem a sua trajetória. Nem todas vão ser iguais. Mas essas dicas que a gente acaba dando, elas modificam, vamos dizer assim, você consegue adaptar na sua rotina. E isso é muito importante. Coloque isso, não, vamos dizer assim, não no contexto simples, mas em algo, vamos dizer assim, que você consiga adequar na sua rotina dentro do seu dia a dia, enfim, da sua experiência, da sua necessidade. Isso é muito importante. Como eu digo, nem todo mundo gosta de cozinhar, que é uma coisa muito importante no processo de emagrecimento. Mas daqui a pouco você tem um parceiro em casa, um marido, enfim, uma esposa, não importa, uma mãe, uma parceria boa em casa, que quer fazer dieta com você e que quer cozinhar. Poxa, o que é melhor que isso? Sabe? Então, assim, mas às vezes você nem falou com aquela pessoa, você nem propôs, você nem explicou, sabe? E daqui a pouco você tem uma parceria dentro de casa que é para cozinhar, que é para lhe auxiliar, e você está perdendo, porque você não expôs, você não conversou, você não se abriu, você não adaptou aquilo. Todo mundo sabe, vamos se planejar e vamos fazer, vamos cozinhar, vamos fazer comida de verdade. Mas eu não consigo. Mas tem outra pessoa em casa, bom, trocamos. Aí, mas eu gosto de ir no mercado, ela não gosta. Bom, então eu vou no mercado e faço as compras e a outra cozinha. Ou então, se você é sozinho, então eu vou conversar com alguém que possa fazer a comida e deixar para mim as marmitas. Ou então, eu tenho uma amiga que quer fazer também comigo, então ela faz a marmita e eu compro as coisas. Ou então, eu tenho uma vizinha que consegue deixar tudo congelado e eu deixo tudo no meu freezer. Nossa, cozinhar Tem muitas possibilidades. Eu era essa pessoa que não gostava, assim, não gostava, não é que eu não gostava, eu achava chato e muito dispendioso mesmo ficar tempo, horas na cozinha ali preparando, né? Era cansativo, eu chegava é exatamente sobre isso que eu falo. Você chega do trabalho cansado, você não quer ir para a beira do fogão ficar cozinhando, você quer descansar, você quer relaxar. Quer ficar então, às vezes você não faz, sim. Às vezes você não faz justamente porque você não criou uma rotina para te ajudar a te facilitar o dia a dia. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. Porque eu era essa pessoa que chegava e falava, a última coisa que eu queria na minha vida era ir pro fogão. Aí o que eu fazia? Eu pedia comida, eu comia o que tinha. E é o que mais acontece. Por isso que as pessoas estão realmente com essa dificuldade para emagrecer. Porque elas estão dependendo dos alimentos que elas compram prontos. Lasanha congelada, macarrão instantâneo, né? Ou é fast food, ou pede lá pelo delivery. E a comida é de péssima qualidade, né? Por mais que seja uma comida caseira, ela vai ter óleos vegetais, ela vai vir uma marmitona cheia de carboidrato, que é o padrão da alimentação que a gente tem, né? Dificilmente você encontra num padrão de uma marmita que venha com uma porção de proteína ideal, a não ser que realmente você vá para o lugar certo, né? Que você já saiba onde procurar, você já tem uma referência, mas geralmente o padrão é uma marmita com arroz, feijão, farofa e um pouquinho só de carne. Exatamente. E aí você precisa ir atrás de alternativas. Por isso que essas dicas que parecem óbvias, que eu dou, não, quando você for no restaurante, em vez de você tá no shopping, em vez de você ir lá para aquele restaurante padrão que você, não, vou ali comer um hambúrguer, procura um outro onde você tenha um churrasco, onde você tenha uma carne grelhada para você poder fazer substituições. São coisinhas simples, né? Que às vezes a gente fala que não gosta, não consegue ou não quer porque é chato, porque não pensou numa outra alternativa que esses pequenos insights vão te despertando, né? Exatamente isso. Na sua rotina. Exatamente. Então, assim, e tudo isso, se a gente for parar para pensar, prejudica o emagrecimento. Porque alguém que não consegue perceber o que pode comer, o que deveria comer,
e acaba comendo algo que, na verdade, não é nada nutritivo, é algo que acaba pedindo, ou enfim, sempre fazendo algo que não deveria estar na sua estratégia alimentar, prejudica demais o outro dia, prejudica o emagrecimento e principalmente prejudica a saúde. Então, Uhum, talvez pensar nessas pequenas coisas, pensar nessas pequenas rotinas já seja talvez o primeiro passo para um processo de emagrecimento duradouro, porque as pessoas têm essa, vamos dizer assim, essa tendência de fazer dieta, de fazer de ir e tentar um mês, dois, emagrecer e depois volta com o peso. Por quê? Porque não mantém aquele padrão, não entende, acredita que é só aquela coisa engessada. Ah, eu passei a dieta engessado, eu vou manter aquela dieta por um período, eu emagreci, mas eu não vou conseguir manter aquela dieta para sempre, aquela dieta que ficou pronta, aquela dieta que está escritinha. Por quê? Porque um dia eu estou na minha mãe, um dia eu estou trabalhando, um dia eu comi no restaurante, um dia eu fui num evento, um dia. Então, assim, saber escolher os alimentos, saber preparar os alimentos, ter coringas em casa, usar desses coringas, são fundamentais. Talvez seja o primeiro uhum. passo para que a gente comece um processo duradouro e talvez mais longo para emagrecer e para manter o peso. A Karina falou Uhum. assim, planejar Ter a semana adesão. me ajuda bastante. E exatamente, enxergar além, enxergar essa semana como é que vai ser, né? Isso é muito importante. A gente conseguir assim, nem todos os dias vão ser iguais e nem todos os dias, vamos dizer assim, são imutáveis. Então, às vezes acontece um evento, tu precisa ir a algum Aham. lugar, alguém, mas assim, ter esse, vamos dizer assim, ter essa, essa essa periodicidade, né? Da gente saber assim, hoje eu vou, talvez vou fazer tal coisa tal dia, vou deixar pronto 2, 3 dias, ou então eu vou deixar tudo congelado, chego em casa, que nem eu falei hoje para uma paciente, eu falei, deixa uma couve cortadinha já, congelada, tu chega em casa, não tá com tanta fome, pega uma couve, bota um ovinho, bate um ovinho, bota por cima, ou então deixa um guisadinho, um guisado, a gente chama de guisada aqui no Rio Grande do Sul, deixa uma carne moída pronta, deixa um frango Uhum. desfiado, faz um fricassê. Tem tanta Uhum. coisa para inventar, sabe? É, Tanta eu coisa. ouço assim pessoas que dizem que não gostam de comida congelada. Mesmo que você não goste de comida congelada, dá para fazer outras coisas rapidinhas ali, que não tem necessidade de você ficar elaborando demais o preparo. Tem muitas alternativas. Isso. Até o bife, frita um bife, frita, né? E assim, o congelado que Básico. eu digo não é o congelado a comida em si. Eu digo assim, vamos dizer assim, o básico. E aí você incrementa aquele Uhum, congelado, entende? Coloca um creme de exato. leite, coloca Uhum, um ovo junto, bate um ovo, tenha legumes, bate tudo no liquidificador, faz um creme, pega uma carne, bate junto, faz um creme com carne, um molho de carne de base. é deixar algumas etapas já adiantadas, né? Para na hora de cozinhar, vai lá rapidinho, junta aquilo. Eu sempre tenho, é o que eu mais me ajuda, assim. É Aqui, a carne moída congelada prontinha. É meu exato. Aqui em coringa, casa assim, máximo. a gente deixa um caldo de carne que a gente faz, aquele cozimento da carne, sabe? Um caldão de carne, e ele é a base para todas as sopas. Então a gente Uhum, pega e cozinha naquele caldo de carne, bate tudo no liquidificador e ficou um cremezão. E aí a gente bota um queijo por uhum. cima, um temperinho verde, uma salsinha, uma cebolinha e tá pronto o creme, ainda mais esse frio agora. E é Uma algo delícia, né? extremamente nutritivo, extremamente leve, porque sopa Uhum. de noite cai que é uma luva, tu dorme super tranquilo, não é um alimento pesado que te faz passar mal e te aquece. Se tu colocar um gengibre, colocar alguma outra coisa mais termogênica, te aquece mais ainda. E dá conforto também, né? Tomar uma sopinha. Ai, que gostoso chegar em casa e tomar uma sopinha quentinha nesse friozinho. Uma delícia. Exatamente isso. Então é tudo questão de planejamento. E se as Sim. pessoas Uhum. assim, não perceberem, isso faz muita diferença, principalmente no início. Total. Total diferença. Porque assim, no começo a gente precisa realmente criar um hábito novo, né? Mudança de hábito, que a gente está naquele automático de
Chega do trabalho, pede alguma coisa, ou então come o que tem na frente, ou então vai no supermercado e compra um monte de pacotinho para ficar fácil. E aí você sair desse automático, no começo você vai ficar meio assim, né? Então você vai precisar criar um método seu, né? Organizar a semana, dar uma planejadinha, mas depois aquilo se torna algo realmente que vai acontecendo. No início a gente precisa mesmo pensar, né? Parar e pensar antes de fazer, depois se torna automático. E é o que eu sempre digo, simplificar o máximo possível, porque se ficar difícil, aquelas dietas que a gente recebia, né? Quando você vai no nutricionista, ele te dá uma dieta de gaveta, gente, aquilo é pra... Por isso que ninguém consegue levar adiante. Você vai ver um cardápio pronto que você tem que seguir ali, compre couve de Bruxelas, alho poró, suco de não sei o que com não sei o que. Você acha que você vai chegar em casa e vai ficar fazendo aquilo? Sem falar que passa fome também, né? Porque não... É tão E mais simples mesmo, você chegar e poder fritar um bifão, um ovão, né? Pica um tomatinho ali, já era. Você tá com a sua comidinha pronta. Não tem ex- segredo. exatamente isso. E assim, o que que eu falo, né? Às vezes a realidade é completamente diferente da dieta, né? Porque assim, e aí se eu não tô em casa, ou se eu não levei a minha couve de Bruxelas com meu, enfim, com os meus brócolis cozidos a vapor, com não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, a pessoa acaba se perdendo. Ai, E não, aí, errei o cardápio hoje, já fiz errado, não vou mais fazer. Parei. Paralisa, né? exatamente isso, exatamente isso. E aí a pessoa meio que se torna refém Uhum. e fica, como eu digo, com preguiça de pensar. Por O isso que 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 eu... quando me pedem cardápio, eu falo, não, não vou te dar cardápio. Eu vou te ensinar como que você faz, baseado no que vai ser a alimentação. E aí você vai criar as alternativas com o que você tem aí na sua região, com o que está disponível, o que está em oferta, o que você gosta, o que sua família gosta. Às vezes a pessoa não gosta de frito, gosta mais de cozido, gosta mais de assado. Então você não tem que ficar, né? Ai, faça um bife grelhado. Agora, nesse dia é uma carne cozida no molho. Não, não precisa ter cardápio, assim, engessado. O importante é você saber qual é a base, que vai ser a carne completa com vegetais. Se quiser comer fruta, come uma frutinha de sobremesa, enfim. Não faz suco, né? Fruta é para comer como... Não é para comer, não é para tomar, não é para beber, é para comer. Exatamente. Pronto, não tem muito segredo, gente. É Não tem. isso. Não tem. É muito básico. E aquilo que eu Mas digo, né? assim, Todo mundo beta começa numa palio. sim, verdade. Todo Todo mundo. mundo começa numa palio. Foi comigo assim. Eu também comecei pela palio, daí depois a gente vai evoluindo, né? Aquela escala evolutiva. A gente começa a ver que é mais fácil simplificar mesmo. Exatamente. Então, assim, todo mundo começa numa palio. E eu acho que depois que emagrece e se realmente não se afina com nenhuma estratégia, como carnívora, como cetogênica, todo mundo termina numa paleo. Uhum, Por quê? Porque a paleo, para quem não sabe, é o que a gente chama de uma estratégia sem nada processado, sem nada industrializado, com comida de verdade, favorecendo carboidratos bons. Isso é muito importante, porque a gente aqui, as pessoas acham que quem faz low carb, ou quem faz cetogênica, ou quem faz carnívora, é contra carboidrato, e em nenhum momento a gente é uhum, contra nada. A gente é a favor de alimentação ancestral, que é o que os nossos, vamos dizer assim, a nossa ancestralidade nos pede. Que a gente coma alimentos que são compatíveis biologicamente com a nossa natureza, o nosso organismo. Então, uhum. o que é uma estratégia paleo? É entender que o emagrecimento tem que ter como base a comida de verdade. Então, assim, não Pronto. tem massa, não tem pão, não tem nada que seja industrializado, nada que o homem fabricou, como eu digo. Então, Uhum. tudo que o homem plantou ou que a gente caçou.
Bem Então, isso simples, né? é bem simples, exatamente. É que é aquilo que a gente diz, né? Feira e açougue, né? Uhum, Então, já começando uma estratégia alimentar assim, não tem como dar errado. não tem. Faz uma diferença absurda você tirar os alimentos processados, né? Para mim foi exatamente isso que aconteceu no meu início. Eu tinha engordado bastante porque eu tinha entrado num vício absurdo de comer bolo todo dia. Então o que que eu estava misturando? Farinha, que é carboidrato, amido puro, com um monte mais de Refinado, tranqueira que a gente sabe que refinado, que a gente com aquele pacote de tranqueiras que vem junto no trigo, né? A gente já exato. sabe, os antinutrientes, o glúten que faz um estragão lá no corpo, no nosso intestino. Aí açúcar, eu achava que eu colocar açúcar mascavo estava resolvendo, não estava resolvendo nada. E óleo vegetal, sabe aquele bolo de liquidificador que você bate tudo ali? Óleo Sei. vegetal, óleo de soja, açúcar mascavo, que eu achava que era bom, e farinha de trigo integral. E aquilo ali foi o que me deu a tal da. Me deu um barrigão de, né, resistência insulínica. Fiquei com um barrigão, uma boia aqui. E eu falei, gente, que barriga é essa? Eu nunca tive essa barriga. Depois que eu fui entender o que estava acontecendo comigo, né? Enfim, aí só de retirar isso daí, parar de comer esse bolo diário que eu comia todo dia, metade de um bolo sozinha, e tirar e começar a comer batata doce, né? Eu entrei na paleo. Frutas, e proteínas, enfim, né? Eu emagreci 5 quilos no primeiro mês. Não que isso vá acontecer com qualquer pessoa, foi o meu exemplo. Para mim foi um benefício enorme. Mas, E só o fato Beta, da pessoa sair a desse gente, universo e vir para comida de verdade, olha, a gente é desincha. a... Uhum, Às a gente vezes desincha. não é 5 quilos de gordura, é 5 Uhum, quilos de retenção, porque as pessoas não percebem isso. também. Que assim, para uma molécula de açúcar, a gente tem 4 de glicogênio na volta de água. Então, isso é um mecanismo que é normal de quem faz restrição de carboidratos ruins, que a gente chama de Uhum. natriurese dentro da low carb. Essa natriurese é muito comum. Então as pessoas chegam no consultório extremamente retidas. Tu toca na pele, a pele ela não descola. Ela é uma pele dura. Ela é uma pele inflamada. E isso é um dos principais características que a gente vê do paciente que come muito carboidrato. Você pode tocar na sua pele, sinta a sua pele. A pele do paciente, não só do obeso, mas do paciente que tem esse hábito de comer muito processado, carbo processado, refinado, ela é uma pele dura. Ela é uma pele que tu não Tá consegue todo mundo puxar. agora assim, ó. Tá todo mundo se beliscando agora ali assistindo a live, para ver Exatamente, se é verdade. mas é o que acontece. A gente não consegue puxar a pele. A pele não vem. É uma pele mais. A do rosto não é tão parâmetro, mas assim, principalmente dos membros inferiores das coxas e dos braços. A gente percebe que tu não consegue pegar a pele, porque ela é inflamada, a gordura é inflamada, a gordura é inflamatória. Então, tu percebe isso. E aí, quando tu vai restringindo o carbo, comendo carbo bom, né? Uhum. Restringindo esses alimentos processados, diminuindo essa inflamação, a gente começa a perceber que a pele melhora e principalmente que a gente tira esse inchaço provocado pelo excesso. Então, às vezes, o paciente vem no consultório e ele diz assim: ah, doutor, eu perdi 5 quilos. Aí tu faz a bioimpedância, tu vê que foi puro líquido. Uhum. Olha pela celulite, celulite é gordura pura. As mulheres Uhum. melhoram demais a celulite na low carb. E não é só Absurdo. pelo baixo índice de gordura corporal, mas principalmente por esse excesso de inflamação da gordura. Então, essas coisas, se não estimulam a emagrecer, eu não sei o que pode estimular, mas é tão bom a gente se ver melhor, a gente se tocar na nossa pele, sabe? E sentir a pele melhor, a pele menos inflamada, se olhar, ver menos celulite, se olhar, ver menos aquela gordura que a gente aperta, assim, tá aquela casca de laranja horrorosa.
Isso tudo é a estratégia nutricional baseada em comida de verdade, que diminui demais a inflamação. Por isso que eu E falo. assim, um ponto. Pode Pode falar. concluir, depois eu vou entrar num outro tema. Não, assim, por isso que eu falo que quando as pessoas querem curar doenças, primeiro elas precisam comer comida de verdade. Depois a gente tira mais os alimentos inflamatórios. Mas a comida de verdade, ela tá quase que... os alimentos inflamatórios, eles estão quase que intrínsecos nessa alimentação cheia de processados industrializados, estão incluídos nessa alimentação. E quando a gente retira, a dieta se torna anti-inflamatória, vamos dizer assim, naturalmente. É verdade. Então, o ponto que eu ia falar, porque muitas vezes as pessoas acham que vão ter muita dificuldade para tirar o pão, tirar o doce, mas é justamente porque esse tipo de alimento, principalmente os que você compra prontos, né, ou essa mistura aí do carboidrato refinado, que é a farinha, do açúcar e do óleo, eles são altamente viciantes, né? Eles têm uma combinação que não existe na natureza, de açúcar com gordura e... Assim, isso não existe se você for olhar na natureza, uma combinação. Ou o alimento tem muito, ou ele tem carboidrato, né? Ou ele tem a gordura predominando. Por exemplo, você vai ver o abacate. O abacate é uma fruta que tem muita gordura, que é uma exceção, e ele tem pouquíssimo carboidrato. E aí, quando você combina gordura com carboidrato num alimento só, o seu corpo, ele pede mais, é uma coisa assim absurda, nosso cérebro entra em colapso, aí você fica querendo mais. E outra coisa, esses alimentos têm a tal da diluição proteica, né, que eles são muito pobres nutricionalmente, tem a baixa densidade nutricional, não tem nutrientes, não tem proteína, a proteína está diluída, e aí você come, continua com fome, come mais, come mais, come mais. E aí, por isso que você acha que não vai conseguir tirar o macarrão, o pão, o arroz, né, enfim. Porque eles não te saciam. Aí você acha que se você tirar, você vai ficar com fome. Ah, não, é isso que mata a minha fome. Não é mata a fome, eles enchem a barriga, né? Exatamente Eles isso. dão volume, fazem volume, mas eles não estão nutrindo. São alimentos que não estão realmente nutrindo o nosso organismo, e aí a gente fica sempre querendo comer o dia inteiro. Mas quando você substitui isso por alimentos que são densos nutricionalmente, a carne, os ovos, enfim. Quando a gente fala carne, estou falando de todo tipo, né? Aves, bovino, suíno, ovos, peixe. Você vê, fala, nossa, eu consigo comer um prato aqui com carne sem um arroz com feijão, com salada, e logo, lógico que vai ter uma fase de adaptação, mas com o tempo você percebe que você fica tão mais saciado comendo isso, do que comendo aquele pratão de arroz com feijão e um bifinho pequenininho. Então é uma mudança que você tem que se desprender desse paradigma, sabe? Daquele mito de que é o carboidrato, arroz, feijão, macarrão, pão que vai te nutrir, que vai te saciar, que vai te dar sustância. Porque não é. Faz a experiência para ver. E assim, isso vamos dizer assim, é fisiológico e hormonal, né? Então, assim, quando duas dicas assim que eu dou para os pacientes começarem a fazer o prato, né, montarem um prato, pensarem sempre nessa quantidade, assim, proteína sempre tem que ser a maior, vamos dizer assim, a maior fatia do prato, a maior parte do prato. Por quê? Porque a gente consegue comer proteína até um certo ponto. Então, quando a gente bate nossa carga proteica diária, a gente não vai mais querer comer. É completamente diferente da gente... Não existe uma carga de carboidrato diária. Tanto que assim, como eu dou o exemplo aqui no Rio Grande do Sul, você vai num churrasco e come só carne, porque às vezes tem churrasco que a gente faz com salada de maionese, pão com salada, alho, maionese de batata. Pão com alho, aqui tem bastante pão com alho, não sei se tu conhece. Aqui também tem. Isso, então assim, pão com alho e salada de maionese e um monte de coisas. Mas assim, eu tô dizendo só uma refeição só com carne. Coloca lá um vazio, que a gente chama aqui, um entrecô, né? Uma carne, mesmo que seja uma maminha, uma carne um pouquinho também, que tem um sabor bom, vazio, um cupim que tem bastante gordura, são carnes aqui do Rio Grande do Sul. Uma costela. Uma costela. Costela eu até bom. Salivei agora. Sim, eu também. Tu falou, eu fiquei ninguém consegue falar costela sem salivar, né? É que a carne com osso, ela é muito saborosa, né?
Eu Aham. adoro carne com osso. Então, assim, tu comer esse almoço com bastante carne, chega no final do dia, tu não consegue mais comer nada. Por quê? Porque o Uhum. teu sistema de saciedade ele foi atingido, a tua meta proteica do dia provavelmente foi atingida, porque as pessoas comem carne em grande quantidade, gostam de comer carne, quem gosta de comer carne. Então, às vezes, você nem janta quando você come um churrasco de meio-dia. Você está saciado ao Vai até o extremo. dia seguinte, né? Nem Vai até o consegue, dia. arrepia. Até te arrepia, Exatamente. repugna pensar em comida. Exatamente. E isso não acontece com uma torta. Então, se você come Né? uma torta de meio-dia, primeiro que você pode comer a torta inteira se te duvidar. Porque Uhum. o carboidrato, quando ele chega no estômago, ele não libera leptina. Tanto que se você já viu uma pessoa muito obesa comer, ela come, 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 ela não tem saciedade, e ela abre o botão da calça e ela continua comendo. Ela só para de comer quando assim, ó, quando ela tá no último dos últimos e ela não consegue mais comer. Os obesos são assim, por quê? Porque eles têm uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Então eles têm uma Uhum. dificuldade em chegar na saciedade. Coisa que quando você começa a sua alimentação, quando você começa o seu prato pela proteína, isso fica mais fácil de chegar, porque primeiro a proteína libera a leptina inibe a grelina, que é o hormônio da fome, e você fica saciado mais rápido. A digestão proteica ela é muito mais lenta que a digestão do carboidrato. Você tem digestão de carboidrato a nível da boca, então quando a gente pensa em tomar algo doce, o cérebro já libera. Existe uma liberação hipotalâmica de insulina para que a gente vá comer aquele alimento doce. Depois, na boca, a gente tem uma ptialina, que é uma amilase salivar. Então, a gente já começa a digestão dos carboidratos na boca, porque o carboidrato é uma fonte rápida de energia. A gente não tem nenhuma lipase salivar e a gente não tem nenhuma protease salivar. Então, isso é muito interessante, porque a digestão já começa ali e a gente já libera aquilo como fonte de energia. Agora, quando a gente chega com esse alimento no estômago, essa proteína com essa gordura, ele tem a liberação das proteases, ele tem a liberação das lipases, e aí sim inicia esse processo de saciedade, que é com a liberação da leptina. Então, quando você investe num prato que tenha uma grande quantidade de proteína, uma grande quantidade de gordura, gordura boa, né? Eu sempre deixar bem claro isso, porque as pessoas falam que tem medo da gordura, o mito da gordura, mas gorduras boas são fundamentais no processo de emagrecimento, pelo processo de Com saciedade. certeza. Saciedade Então, total. as pessoas é uma dica muito boa. Comece a comer no seu prato pela proteína e pela gordura. E se você ainda estiver com fome, coma o seu carboidrato. Uhum. E quando a gente fala carboidrato, a gente não está falando só em batata doce, batata, inhame. A gente está falando dos vegetais. Frutas e vegetais em geral, todos, né? Todos têm carboidratos, alguns mais, outros menos. Então, Exatamente. começa pela carne e depois vai para os legumes, né? Resumindo Para a isso, né? salada, Aí você, isso é. pela salada para os legumes. Porque Porque as você vai pessoas acham que conseguir adquirir. salada emagrece. E É recomendação era ao contrário. Come primeiro a salada, que vai te dar saciedade. Vai te dar saciedade, não, vai encher, vai preencher com volume seu estômago e vai tirar o exatamente. lugar da tal da proteína que vai te manter saciado por mais tempo, né? Exatamente. Então, Quem tem essa desaprende dúvida, essa Beta, regrinha aí, gente. é só comer um prato de massa de meio-dia e ver qual horário vai sentir fome de novo. Nossa, meia hora depois, né? É meia hora Exatamente isso. depois. É só tirar essa dúvida. Se você tem dúvida de como é uma digestão de carboidrato, de como é uma digestão de proteína, você come um prato de massa sem nada de proteína. Come um prato de maçona, assim, tipo talharinho, espaguete, essas coisas. Come um prato de massa de meio-dia, grande, e você anota no relógio quanto tempo você vai estar com fome novamente. É E muito você rápido. come uma carne, come um bife, mas come 2, 3 bifes, come um ovo com bife, come um bife a cavalo, que a gente chama, que é aquele bife com ovo por cima. E anote no relógio quanto tempo você vai estar com fome depois disso. E você vai entender qual é essa meta proteica e o que é
uma proteína de alto valor biológico dentro do seu organismo, na liberação de hormônio de saciedade. Então, isso é muito importante. Isso é uma dica de ouro para quem quer emagrecer. Aposte na proteína, não fique calculando proteína. Aposte em proteína com alto valor biológico. As pessoas querem tomar colágeno, querem tomar whey de não sei do que. Não. Aposte em carnes, em ovos, e veja o que isso faz em relação a você. As pessoas nem se conhecem, Beto. As pessoas nem sabem o que elas comem. Elas não sabem o que distende a barriga. Elas não sabem o que dá gases. Elas não sabem o que elas ficam com náusea. Elas não sabem nada. O que dá diarreia. As pessoas não se conhecem porque comem tudo junto. Então, assim, aprenda a comer comida de verdade. Comida de verdade não é comida misturada. Comida de verdade é comida e você vai acabar sabendo, olha, hoje eu comi uma cenoura e fiquei distendida. Tu vai dizer, mas o que é isso? Hoje eu comi um alho poró e me deu gás. Ah, o que é isso? Hoje eu comi um abacate e não me sentou tão bem. Que são alimentos que, às vezes, dependendo do seu processo, dependendo do seu estágio em relação principalmente ao seu intestino, porque o intestino ele demora para melhorar. As pessoas têm intestinos muito doentes, intestinos que não absorvem. Isso que eu queria muito falar, do intestino. Intestinos que não absorvem, os intestinos não absorvem. Eu tenho pacientes que comem carne, muita carne, e que têm B12 de 200, de 300, e não tem o que fazer. O intestino está muito doente. É aquilo que eu explico sempre. Tem alimentos que são extremamente maléficos para o intestino, alimentos que acabam prejudicando a mucosa intestinal, alimentos que fazem com que a gente tenha inflamação crônica em relação à nossa microbiota também. Então, assim, entender esses alimentos, tirar da dieta esses alimentos e, principalmente, repor esse biofilme com gordura de qualidade, repor esse biofilme com alimentos que realmente têm nutrientes, que a gente consegue absorver, repor nutrientes na dieta para melhorar também esse epitélio intestinal. Todas essas coisas são muito importantes. Então, a pessoa acha que ela fica um mês comendo comida de verdade e que o intestino tá zero bala de novo. Meu amor, Isso acontece muito, gente. Muito tempo. Muito Acontece tempo. com muita frequência, até com as pessoas que eu acompanho, e daí eu explico isso, gente, tem que ter paciência, o intestino demora para ele, né? Você maltratou o intestino a vida inteira com alimento ultraprocessado, com óleo vegetal, com açúcar, e aí sua microbiota está totalmente desequilibrada, está tudo bagunçado, está com o intestino permeável, e aí vai demorar para curar, e vai ter que ter um acompanhamento médico, vai ter que fazer, enfim, um tratamento. Nem sempre o corpo vai responder, aí a pessoa já se frustra, né? Acha que aquilo, poxa, todo mundo consegue emagrecer rápido. Então é a tal da individualidade, do histórico de vida que a pessoa, do tempo de abuso que a pessoa teve, né? Foi o grau de abuso que ela teve com a alimentação. Então tem muita coisa envolvida. Rápido. Beta, hoje com o que a gente tem de, vamos dizer assim, com o que a gente tem de farmacologia, de farmacoterapia, então a farmaco evoluiu muito, a gente tem medicamentos hoje que a gente consegue fazer com que os pacientes percam 12, 15% do peso corporal em um mês. E tem as famosas canetas, os análogos de GLP, e eu não vou dizer que eu não uso no consultório, claro que eu uso. Tem pacientes que precisam. Assim, ó, eu vou te dizer que existem muitas terapias e essas terapias são super válidas, principalmente para quem está perdido. No início, às vezes, a pessoa está tão perdida, está tão atrapalhada, tem tanta compulsão, não sabe nem por onde começar. Então, tu auxiliar ela, eu auxilio sim, eu uso medicamento. Se eu disser que eu não uso medicamento, eu sou hipócrita, porque eu uso medicamento em pacientes que eu vejo que vão ter muita dificuldade em controlar a fome, controlar a ansiedade, não ter saciedade, pacientes que têm dificuldade em ter saciedade. Mas assim, depois de um tempo, esses medicamentos saem, por quê? Porque a real intenção de quem faz a estratégia low carb é orientar esses pacientes quanto aos alimentos, é orientar esses pacientes quanto a alimentos inflamatórios, se o paciente tem alguma doença autoimune, ou se o paciente tem câncer, ou se o paciente tem alguma doença mais grave, e consequentemente mostrar para ele que aquilo ali não é por um período, porque emagrecer em um mês eu consigo. O problema é se manter magro.
Os trabalhos Uhum. mostram que pacientes que têm efeito sanfona têm mais risco de mortalidade do que os pacientes obesos. Então, esse efeito de ficar emagrecendo e engordando é muito pior do que pacientes se manterem obesos. Uhum. Então, assim, emagrecer em 30 dias é muito fácil. Mas é muito fácil. Tu tira a fome, bota uma canetinha Mas não daquelas e é, tira. não é sustentável, né? Mas não é só isso. Porque em 3, 4 meses o paciente está obeso de novo. Uhum. Porque não se Não sustenta. é natural, né? Não é Não é natural, natural. exatamente. Então, assim, quando tu usa uma caneta dessas, tu tira a fome do paciente. E quando o paciente vai comer, ele pode escolher o alimento, ele pode ver que aquele alimento realmente faz bem para ele, sacia ele. E ele não come compulsivamente, ele come só quando ele tem fome. E como a fome está diminuída, ele começa a ver que ele não estava com fome o tempo todo, que são outros fatores que influenciam nesse tratamento. Ansiedade, sede. As pessoas bebem pouca água. Tem isso também. A Tem gente nem isso, chegou a falar da água, mas às vezes a fome não é fome, é sede. é desidratação, exatamente isso. Então eu Uhum. digo, come quando tem fome e se tá com fome, toma uma aguinha antes. Quem sabe Uhum. é sede. Então, assim, tem tanta coisa para abordar com esse paciente, Beto. Tanta coisa, porque as pessoas não têm essa noção, as pessoas não tomam água, as pessoas não têm a noção dos alimentos, as pessoas não têm a noção de planejamento, as pessoas não têm noção de relação de comida, elas não têm noção de valores, elas não têm noção de nada. Então, tudo que a gente faz aqui, Beto, é muito importante para isso, para que as pessoas tenham pequenos insights, para que elas entendam a real importância dos alimentos, para que elas consigam se planejar, para que elas consigam ver o processo de emagrecimento de uma outra forma. Ou seja, sem sofrimento, sem punição, sem angústia. E, principalmente, aproveitem a jornada, que é uma jornada muito bonita. Porque todos os pacientes que fazem direitinho a estratégia, que restringem os carbos ruins, que tiram os processados, que tiram os industrializados, que fazem reposição, eles voltam. Hoje mesmo, eu também atendi uma menina, uma menina, tem 40 e poucos anos, uma moça. E foi a segunda consulta dela, foi a consulta de retorno. E aí ela me disse assim, doutora, eu não imaginei que eu ia ficar tão feliz. É o tal do empoderamento que eu falo. Gente, te empodera, você se sente tão magnífico quando você consegue com seu próprio esforço, com a sua determinação, autorresponsabilidade, disciplina, compromisso. É muito gostoso. É E eu gostoso. não, e Beto, É assim, eu difícil, não mas é fiz bom. nada. E eu não fiz nada. Eu só mostrei para ela, não fiz nada. Eu mostrei para ela quais eram os alimentos ruins. Eu expliquei para ela, minha consulta demora bastante, mas eu explico muito sobre alimentação, eu falo muito sobre os alimentos, eu explico para os pacientes por que os alimentos prejudicam o intestino, quais são os alimentos que eles têm que cortar, passo uma lista do que eles podem comer. Não dou dieta, porque, enfim, eu não faço isso, eu acho isso um crime com as pessoas. E passo alguns suplementos que eu acho importante para diminuir a inflamação. Já fiz uma live com o Henrique sobre isso. E, enfim, o Henrique Tá não lá tem no nem que canal falar. do Henrique essa live, viu, gente? Henrique Altran. Vão lá ver Sim, depois. não tem nem que falar, assim, o Henrique é irretocável, né? Mas uh, passo alguns Então, suplementos. vamos rasgar seda, né? Que virou nossa linguagem padrão lá no nosso grupo. Sim. Merece. Uhum. Passo alguns suplementos e na verdade assim, não faço mais nada, bato em alguma tecla muito importante, assim, controle de sono, eu sempre dou uma melhorada, sabe? Faço alguma coisa para sono, porque eu acho sono muito importante nessa primeira consulta, e não Uhum. faço mais nada, não trato intestino, eu faço só isso, eu faço que o paciente veja que essa alimentação dele tá ruim e que ele precisa primeiro pincelar a alimentação. Depois que ele começa a limpar a dieta, a gente começa a ajeitar tudo. Mas enquanto ele não limpa a dieta, não tem como. É a E base. é a base. É a base. Exatamente isso. Uhum. A base, para a gente ter um solo fértil, a gente precisa cultivar aquele solo. E o nosso solo é a alimentação. O resto tudo vai ser plantado ali e vai começar a Uhum. florescer.
um sono bom, uma atividade física com vigor, um controle de estresse, uma detox de metais pesados que a gente consegue fazer, desparasitação, esses biohackings que a gente consegue fazer também, melhoram bastante, meditação, contato com a natureza, sol, pegar sol, todas essas coisas influenciam o emagrecimento. Se a pessoa acha que não, desculpa lhe dizer, mas emagrecimento está muito relacionado com qualidade de vida. Então, a gente, na verdade, emagrecimento é o secundário, é o ganho secundário que a gente tem quando a gente tem uma vida boa, quando a gente tem uma vida com qualidade e principalmente um estilo de vida com qualidade, porque isso é para sempre. Então, eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que falar aqui. A gente já está com mais de 1 hora, Beta, mas assim, acho que falar essas coisas são extremamente importantes. Assim, acho que a gente pincelou bastante coisa para mostrar para as pessoas que emagrecimento não é um processo fácil, não é um processo simples, não é um processo rápido, mas é algo extremamente possível, extremamente factível e com gentileza consigo mesmo se torna algo extremamente prazeroso, porque a gente vai se descobrindo como ser humano. Verdade. Eu acho que o básico é a gente entender que nós temos que voltar o caminho que a gente foi muito para o caminho do conforto, né? De ter tudo muito fácil, com as facilidades dessa vida moderna, da tecnologia, a gente resgatar os nossos princípios, né? Que nós somos um ser da natureza, a gente esquece disso, que nós viemos da natureza. Então a gente tem que resgatar isso, a nossa ancestralidade, de onde a gente veio, por que a gente se sente tão bem quando a gente está em contato com a natureza, quando você... Nossa, como é gostoso pisar na areia, como é gostoso respirar um ar puro, como é gostoso estar num campo, enfim, porque a gente é parte disso. Então, quando a gente retoma, a gente começa a resgatar esses hábitos ancestrais, a gente começa a resgatar a nossa saúde também. Então, não tem um caminho assim não tem um atalho, né? Não. É algo... Não tem atalho. Eu tenho que encontrar uma pílula mágica, eu tenho enfim, né? A gente tem que realmente fazer o básico, foi isso que você falou, para depois a gente começar a plantar nesse solo que já foi trabalhado ali com a base dele. Em medicina quântica, gente. a gente diz limpar o terreno biológico, né? Então, limpar o que está sujo para começar a semear, porque a gente só semeia coisas boas em um terreno fértil. Então, a alimentação faz parte desse terreno biológico. Então, a gente limpa esse terreno biológico para depois a gente começar a semear as nossas coisas, as nossas experiências boas. Então, eu acredito muito nisso, que a alimentação limpa esse terreno biológico e auxilia muito na qualidade de vida e, principalmente, ajuda a emagrecer. Ajuda a emagrecer e ajuda a gente a se empoderar, né? A gente fica tão... Enfim, é muita coisa. É muita coisa envolvida. Gente, que live boa, adorei. Olha só, a gente está quase 10 da noite aqui, eu ficaria falando mais 1 hora, mas nós temos, né, nossas crianças, as pessoas também têm que descansar. Amanhã é dia de trabalho, mas amei, viu? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Foi muito boa a nossa conversa, vamos fazer outras, né? Sim, com certeza. E aí a gente vai falar sobre vamos dizer assim, as dicas de ouro da Beta para dar tudo certo no início do processo, né? O que a gente consegue fazer, como é que funciona uma estratégia minimalista de aplicar uma estratégia low carb e uma estratégia paleo, né? Que eu digo que eu acho que a gente faz mais paleo, né, Beta, do que low carb. Sim. Ainda mais que a gente tem filhos, então acho que quem tem filho faz mais paleo do que low carb. E colocar isso em prática, como funciona, né? Então... Exato. Vamos lá. Na volta eu vou estar lá no canal da doutora Gabi para a gente conversar e eu vou levar minhas dicas para vocês. Já está feito o compromisso aqui para a próxima live, então, gente. Muito obrigada, adorei, foi muito bom. E vamos, então, agradeço para quem estava aqui, quem ficou até o final com a gente, quem vai voltar para assistir a gravação também. Gente, um beijo enorme para vocês. Beijo, doutora Gabi. Obrigada, Gratidão, adorei. Beta. Conta sempre comigo. Gratidão. Você beijo também. Grande. Um beijo grande. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.